Imagina a seguinte situação. Você leva, sei lá, né, dentro de casa aí, o Bruno leva 14 minutos para lavar a louça. E 4 minutos para botar a roupa na máquina de lavar. A Malu leva, sei lá, 4 minutos para lavar a louça e 2 para botar na máquina de lavar. Quando você olha para 12 e 4 e 4 e 2, quem que faz isso mais rápido? Eu. A Malu. E a tendência das pessoas é olhar e falar assim, tá, melhor, então ela tem o preço mais barato, o custo mais baixo, o tempo mais rápido, quem tem que fazer tudo isso é a Malu. Não é isso que a vantagem comparativa nos ensina. A vantagem comparativa vai dizer, nós temos que olhar o custo de oportunidade das duas atividades, dos dois comparados. A vantagem absoluta vai dizer, é a Malu. A vantagem comparativa, a gente vai olhar 12 minutos, né? Você leva 12 minutos e 4 para as duas atividades. Quantas roupas na máquina de lavar você consegue pôr em 12 minutos? Se você leva 4 minutos cada uma, são 12 para lavar a louça, 3 vezes. Então, a relação de custo-oportunidade é 3 para 1. E qual que é o inverso? É 1/3. Porque quando você faz uma lavada de roupa, você só conseguiu lavar quantas louças? 1/3 da louça. Sim. Quando você faz essa mesma análise com a Malu, e aí a gente vai olhar que o custo de oportunidade é mais baixo para você fazer a máquina de lavar louça. Lavar louça não, lavar roupa. Porque o seu custo de oportunidade vai ser mais baixo. E a economia do mundo não está funcionando assim. Simplesmente a China tem um preço mais baixo e aí ela força e o mundo inteiro compra tudo da China. Ponto. E isso não é livre comércio. O livre comércio e a vantagem comparativa ela funciona na ideia de eu vender para eu poder importar outras coisas que eu não tenho a mesma vantagem ou mesmo custo de oportunidade que eu vou ter. Eu não vou ter isso em todas as atividades. E por que isso está acontecendo? Porque existem grandes distorções na economia do mundo. E as pessoas não perceberam essas distorções. E como que a gente sabe que essas distorções existem? Porque nós temos um desequilíbrio persistente nas balanças comerciais. Então tem certos países do mundo que eles são superavitários, eternos e constantes. E outros que são deficitários persistentes. O que significa isso? Se você está num livre comércio, quando você compra uma coisa, ou vende alguma coisa para alguém, você vai lá e compra outra do outro. Então, no geral, a economia do mundo ela teria que se equilibrar. Sim. Você não teria tamanha distorção e desequilíbrio. A existência dos desequilíbrios é um sinal de que existe alguma artificialidade que está acabando com o livre comércio. Essa artificialidade são subsídios que as economias superavitárias impuseram na sua estrutura econômica interna para levarem adiante um modelo de desenvolvimento econômico que é baseado em exportação, é baseado em investimento e alta poupança. Só que isso não é real, isso é artificial. Porque para você criar esse modelo de alta poupança, alto investimento e bastante exportação, é porque você tem um consumo deficitário. Você produz demais. A sua capacidade produtiva do seu país, da China. A China produz muito. E como ela não tem quem compre isso internamente, ela precisa vender isso para fora. E aí ela inunda o mundo com essas mercadorias. E alguns poucos países são os países que absorvem todas essas mercadorias. Claro, os Estados Unidos em maior grau. E o inverso acontece do lado dos Estados Unidos. Então, esses desequilíbrios estruturais mostram que nós não vivemos num livre comércio. Por que eu estou falando tudo isso? Para entender que o discurso e a necessidade ou a fala de tarifa, ela vem atrelada em tentar consertar esses desequilíbrios. E aí a tarifa ela é uma medida artificial que vai, de alguma maneira, criar barreiras nesses superávites constantes ou nesses déficits exagerados. Bom, como você disse, eu concordo, né?
Você falou livre comércio, mas às vezes quando o pessoal fala de livre mercado, e eu sou um defensor do livre mercado, o único problema é que ele não existe. Isso. Porque sempre tem intervenção, os Exato. governos estão interferindo o tempo todo. Então, na China, por exemplo, quando o Trump tentou tarifar lá atrás no primeiro governo, o que eles fazem? Eles simplesmente vão e falam, tudo bem, então a gente desvaloriza o câmbio para continuar competitivo. E você acha que essa vai ser a saída novamente? Ou eles vão inventar um novo truque? A China desvalorizar Isso. o câmbio. O câmbio chinês, ele não é livre, né? Eles definem como quiserem. Isso, ele já é controlado. E por que a China precisa de um câmbio controlado? Porque se ela tem uma capacidade produtiva tão grande, então ela está produzindo um monte, e ela está vendendo isso para os Estados Unidos ou para fora, ela está recebendo um monte de dólar. E aí o que ela faz com esse dinheiro? Você não pode guardar dólar na China. Na hora que você recebe, você é o exportador, você recebeu esse dinheiro, você é obrigado a trocar esse dólar no banco. E aí você vai num banco local, troca o dólar pelo yuan, e aí o banco local vai lá e dá esse dólar para o Banco Central. Isso é obrigatório. Você não pode ficar com o dólar, você não pode tirar do país também. Quando você faz isso, qual a tendência da moeda local chinesa? Se valorizar. Por quê? Porque está entrando um monte de dólar e está todo mundo comprando. Só que se a moeda chinesa se valorizar, o que vai acontecer com a vantagem, supostamente, que a China tem para exportar? Fica menor. Vai diminuir. Fica caro. Isso. Aí vai ficar mais caro. Então, a China controla o câmbio, impedindo que o câmbio se valorize para que ela mantenha a sua vantagem no seu modelo econômico. Aí tem um ponto interessante. Qual é o modelo econômico chinês? É esse modelo baseado no setor produtivo. E todo mundo vai dizer assim, não, mas a China é superavitária, ou muita gente diz isso, porque ela tem uma vantagem competitiva. Ela produz as coisas mais baratas. Não, ela não produz as coisas mais baratas. Ela retira renda do consumidor, do trabalhador, do indivíduo, das famílias, para subsidiar o setor produtivo. Esse é um modelo que vários países adotaram ao longo da história para crescer economicamente. Os Estados Unidos adotou isso, o Brasil adotou isso na década de 50, 60, o Japão fez isso, a Alemanha faz isso hoje em dia, a Coreia do Sul, e a China faz isso numa escala muito grande. O que acontece com esse modelo? Você depende que alguém compre esse seu excesso de produção. Porque internamente você não tem como comprar, porque o consumidor chinês não consegue adquirir tanta mercadoria. Porque o dinheiro dele foi retirado dele para que você incentive o setor produtivo. Então a China vai continuar inundando o mundo com produtos subsidiados à custa do seu trabalhador, do seu indivíduo, e vai distribuir isso pelo mundo. E aí, o que você faz? No fundo, de uma maneira bem, trágica, né? A China está exportando desemprego para os Estados Unidos. Porque qual é a solução desse modelo? Se você tem uma capacidade produtiva muito exagerada, você não tem quem compre, você tem duas opções. Ou se dá poder de compra para as pessoas começarem a comprar, depois a gente pode falar por que isso não acontece tão facilmente, ou você diminui a sua produção. Sim. Se você diminuir a sua produção, vai gerar desemprego. Então a saída é, eu distribuo essa produção em excesso para alguém. Só que se essa produção está vindo subsidiada, o que vai acontecer com as indústrias locais americanas? Elas vão perder a competitividade. Então você vai ter uma desindustrialização nos Estados Unidos e um desemprego. O desemprego só não acontece no final das contas porque o governo americano gasta e aí a gente tem o déficit fiscal. Ou o endividamento das famílias nos Estados Unidos. Um dos pontos é porque tem muito dinheiro, crédito chinês em abundância entrando para lá. Porque a China tem excesso de poupança. E ela tem excesso de poupança porque ela retira o dinheiro do consumidor e joga para o setor que poupa mais. O consumidor sempre vai gastar. Se der dinheiro para ele, ele vai consumir. Ele é o setor, o indivíduo é o setor que consome, as famílias também. Então, percebe, esses desequilíbrios que eu falei no começo da economia global, eles no fundo são desequilíbrios domésticos de vários países. Principalmente os superavitários, que não é só a China. Estou falando da China porque ele é o maior exemplo, mas a Alemanha, o Japão, a Coreia do Sul, todos têm superávit comercial persistente e constante. E todos esses superávites foram construídos por um setor produtivo
com uma capacidade produtiva que a economia interna deles não consegue absorver. E isso não é natural, isso é artificial. Porque numa economia realmente livre, não controlada, você ia acabar chegando no equilíbrio. Porque se você não tem quem compre, você não consegue ficar desovando, aí se diminui a produção. E aí o consumidor ganha o poder de compra, aí vai voltando, entendeu? É um negócio mais equilibrado. E não tão desequilibrado constantemente por tanto tempo. E esse é um grave problema. Então, as tarifas têm um apelo porque elas trariam uma solução para essa história. Mas claro que é muito difícil de você aplicar ela do jeito certo. Você teria que aplicar ela só com esses países que são superavitários, persistentes, de uma forma bem transparente, não por setor, não para tentar criar resolver outros tipos de problema, mas para resolver esse problema do desequilíbrio comercial do mundo. Mas agora os Estados Unidos tá querendo fazer algo similar, só que ao contrário, né? Porque ele tá querendo colocar tarifas e vai ter que aumentar a produção dentro de casa para poder conseguir ter os insumos, já que as outras coisas vão ficar mais caras lá de fora. Por isso que tem gente, apoiadores do Trump, e tem alguns economistas que acham que a imposição de tarifas pode ser produtivo e positivo para a economia americana. Porque vai aumentar, vai movimentar. Você vai desenvolver a indústria americana e como a capacidade de consumo americana é muito alta, você não vai ter uma diminuição do PIB. Porque o americano está pronto para consumir. E aí, quando você aumenta a capacidade produtiva, você vai aumentar o emprego e você vai aumentar os salários. E aí, no final, a economia americana vai ficar melhor e vai diminuir os déficits. Mas eles estão prontos para consumir, eles estão prontos para produzir? Eis a questão. Então, eu diria que sim, porque os Estados Unidos sempre foram uma grande potência produtiva. E tem tecnologia, tem um ambiente de negócios favorável, tem toda uma estrutura pronta para ser uma potência produtiva. Não é que o americano ficou preguiçoso. É que, na verdade, os incentivos são muito perversos para ele não produzir. Você tem dinheiro de graça, produto quase que de graça, e tudo subsidiado por alguém. E tem uma busca pelos ativos americanos, que esse é um outro problema, assim, um outro elemento dessa discussão. Né? Como o dólar é a moeda de reserva, todo mundo precisa do dólar. E aí todo mundo vai comprar ativos em dólar. Ou seja, tem um fluxo, uma entrada financeira gigantesca. Você está entrando tanto dinheiro, você vai ficar abrindo fábrica? Não, você fica especulando com produtos financeiros mais exóticos possíveis. Porque tem uma abundância de dinheiro vindo. Você não paga nada de juros por esse dinheiro, né? Ou você não oferece nada de retorno para isso. Você só recebe e o dinheiro está vindo o tempo inteiro. Porque a economia do mundo precisa do dólar. Você tem um incentivo dentro dos Estados Unidos para que o setor produtivo comece a atrofiar. E o setor financeiro só cresça. Sim. E é o que a gente assiste isso, as crises de 2008, é isso. São produtos financeiros exóticos, porque tem uma abundância de dinheiro que entra nos Estados Unidos. E essa abundância vai continuar entrando, uma vez que você é a moeda internacional de reserva. Enfim, percebe? Tipo assim, essas parece simples, né? Às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, mas... Então por que não muda? Por que não deixa o consumidor chinês consumir? Por que não faz sei lá o quê? Assim, primeiro para você mudar a estrutura de uma economia, o Japão está nessa saga. 30 anos, 40 anos tentando fazer isso constantemente. E vem fazendo de uma forma muito gradual e delicada, para não sofrer um grande impacto, como nós sofremos aqui nos anos 80, como os Estados Unidos sofreu nos anos 30. Foram mudanças da estrutura da economia. E mesmo assim o Japão ainda não conseguiu. Os interesses enraizados daqueles que recebem esses benefícios, no caso da China, por exemplo, o setor produtivo, são muito grandes. Então eles tem toda uma rede de colaboradores, de amigos, de influência que não quer reverter os seus benefícios. Do mesmo jeito que a gente vê isso aqui no Brasil, na política brasileira. Os donos do poder têm muitos incentivos e eles têm os interesses deles enraizados ali. A gente não consegue quebrar com esses interesses. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, por o fato da China ser uma ditadura,
Você não quer dividir poder. E dar liberdade econômica, dar dinheiro, dar autonomia para as pessoas é dividir poder. Se a China não tolera nem os bilionários chineses, se ela prende, persegue, mata, desaparece com eles, é porque ela realmente não estaria disposta a tolerar bilhões de pessoas com dinheiro e fluxo e livre para fazer o que quer. Então você não consegue alterar essa estrutura chinesa. E essa estrutura deu certo por muito tempo. Ela foi um sucesso. E ela é um sucesso normalmente na maioria dos países. Porque um país que tem muita necessidade de investimento, ele cresce rapidamente quando você coloca esse dinheiro lá dentro. E a China veio de Mao, guerra civil, ocupação japonesa, destruição total. Ela tinha uma necessidade de infraestrutura absurda. Mas chega num determinado momento que esse modelo não funciona mais, que é o que está acontecendo hoje.